Olá, bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Entre Neuroses e Risos. Estou muito feliz por estarmos aqui, né, mais um momento, em uma conversa que vai ser maravilhosa com uma pessoa que é fantástica, que vocês vão amar conhecê-la. O nome dela é Ana Maiara Marques, psicóloga. E nós vamos falar hoje sobre algo bem importante e muito interessante, que é o trabalho e o sentido da vida. Mas, para se apresentar, melhor, né, que seja a própria pessoa. Eu estava dizendo aqui para ela nos bastidores que agora eu não vou mais apresentar ninguém, não. Eu vou pedir para a pessoa se apresentar, porque eu acho que é mais justo e é mais fiel, né? Uhum. E aí, Mai, muito obrigada, primeiro, por você ter vindo, por ter topado. Quem não sabe, Ana Maiara também atende lá na Clínica Primore, né? Ela é esse primor de psicóloga que atende lá na clínica também. E nos deu a honra dessa presença aqui. Muito obrigada. Ela que tá aí bombando no puerpério. Bombando de ocitocina. Tá com uma bebezinha de 2 meses, mas aceitou esse convite, né, pra gente falar desse tema que eu acho que é a sua cara, né? É um tema que você domina muito, né? E que vai ser ótimo a gente conversar. Tem muita gente querendo falar sobre isso, né? Uhum. E aí, antes de a gente começar o assunto, se apresente, Mai, para nossos telespectadores, ouvintes, enfim. Tá, vou começar agradecendo, né, pelo convite, porque você sabe que você é muito importante para mim. Ser convidada para participar do teu podcast é uma honra muito grande. Para me apresentar, né, eu acho que eu posso começar falando que sou esposa, sou mãe de 2 meninas, né, a mais nova com 2 meses, sou psicóloga. Antes de me formar em psicologia, eu me formei em gestão de recursos humanos, trabalhei nessa área, e aí depois escolhi enveredar pela psicologia. Atuo na área de saúde mental, cuidando da relação saúde mental e trabalho há 5 anos. E a minha atuação é pautada pela logoterapia, né, que é a minha abordagem, é a abordagem que orienta a minha prática nos meus atendimentos, nos meus projetos. E eu acho que é isso, né? Só essa besteirinha. Eu sou especialista em psicologia do trabalho, né? Então, assim, a escolha por ir para psicologia, na verdade, foi uma estratégia, porque na época que eu era formada, que eu me formei em gestão de recursos humanos, eu escolhi fazer psicologia para buscar um melhor posicionamento no mercado, né? Os psicólogos eram mais bem remunerados e reconhecidos como gestores de RH. Então, escolher a psicologia, na verdade, não foi uma coisa que eu fiz por amor, não. Olha aí, sinceridade. O amor foi construído com o passar do tempo. Eu fui descobrindo valores meus e como é que eu poderia me realizar. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Que tem tudo a ver, né? Com o sentido que você foi encontrando para o seu trabalho. Exatamente, né? Exatamente. Mai, agora antes da gente começar também, eu gosto sempre de pedir para os convidados explicarem, né? Ou contarem como foi que a gente se conheceu. Sim. Porque, né, a pessoa deve ficar imaginando como é que ela faz os convites, como é que ela pensa em quem vai chamar, em quem vai convidar. E, claro, toda pessoa que vem aqui que eu convido tem uma relação comigo, né? Eu acho que é importante eu ter isso, passar isso também para as pessoas, né? E aí, eu quero que você conte aqui pra galera como foi que a gente se conheceu, da onde foi que veio, né? Essa parceria de trabalho e da vida. Conta aí, resumidamente, se é que dá. Vou tentar, né? Vou tentar não ser prolixa. Então, a gente se conheceu no trabalho, né, no serviço público. A gente se encontrou, fomos convocadas no mesmo ano, assumimos na mesma unidade de serviço, né, que é o serviço onde eu iniciei a minha carreira como psicóloga. É um serviço de saúde do trabalhador, né? Um centro de referência em saúde do trabalhador. E foi lá que a gente se conheceu, que a gente começou a se conectar enquanto pessoa e profissional, né? E aí os laços foram ficando mais
entrelaçados, Sim. né? E a gente seguiu essa parceria. Você me convidou para ir para Primore, né? A sua casa, a sua segunda casa, né? E assim, eu tenho uma honra muito grande, né? De poder ter você do meu lado, assim, de ter essa parceria, de encontrar em você essa amizade, essa pessoa que é maravilhosamente animada e positiva com tudo, né? Então, esse encontro que o serviço público nos proporcionou foi um presente, né? Então, foi assim, né, Olha que a aí, gente tá se vendo? conheceu. Como as coisas, a gente pensa que, né, vai começar um trabalho, vai ser só trabalho, mas não. A gente vai criando, formando laços, né? Encontrando pessoas que a gente tem afinidade, que faz sentido ser amigo, Que faz né? sentido ser amigo e que se torna significativo, né, na nossa vida. É verdade. E esse eu acho que foi um encontro bem assim mesmo, né? E a gente tava, assim, num serviço onde a gente tava trabalhando com saúde do trabalhador. Né, foi lá onde também eu, né, hoje não tô mais, mas foi lá onde eu me embasei, né, assim, teoricamente, em tudo que eu sei de hoje de saúde do trabalhador. E eu acho que foi construído junto com você, né, então a gente tinha muitos projetos, a gente participava de muita coisa, de ações, enfim, a gente entrou mesmo, a gente vivenciou a saúde do trabalhador. Juntas, né? A gente aprendeu juntas a entender o que é essa área da vida e como é que a saúde mental e o trabalho estão relacionados, né? E uma coisa que a gente sempre falava lá nas nossas palestras, nos nossos matriciamentos e tal, é do quanto que o trabalho ele ocupa de espaço na nossa vida, né? O quanto que ele é central. Eu aprendi com Maiara a roda da vida. Quando eu botei minha roda eu trabalho na roda da vida, eu disse, pronto, realmente estou com um problema. Mas é uma coisa que na verdade, é natural da sociedade que a gente vive, né? O trabalho é central mesmo e afeta todas as outras áreas da nossa vida. Então, tem uma importância muito grande, né? E eu acho que lá onde a gente se encontrou, onde a gente se conheceu, a gente também se tornou meio que uma família, né? E aí a logoterapia fala, né, sobre é uma das possibilidades de encontrar sentido no trabalho, é através dessa vivência. Viver e os relacionamentos. E tudo, né? Então, vamos lá. Passar dessa fase de agradecimentos, boas-vindas, apresentação, contar como é que a gente se conheceu, né? Que a gente, nos bastidores, a gente fica falando... A gente não fala de trabalho, a gente fala de maternidade, que aí pode ser outro podcast, né? Mãe de dois. Como conciliar trabalho e maternidade. Exato. Ou como surtar menos. Então tá, vamos lá. Uma coisa assim que eu achei legal a gente falar e trazer para quem tá ouvindo, porque assim... todo mundo, é psicólogo, mas qual é a abordagem daquela psicóloga? TCC, é psicanálise, né? Gestalt. Então, assim, existem algumas abordagens que são bem mais populares, digamos assim, né? Mas existe a logoterapia. Agora, diga aqui pra gente que danado é logoterapia, né? Tá. Então, o que é que o logoterapeuta faz, né? Fala um pouco dos princípios fundamentais da logoterapia. Vamos discutir um pouquinho sobre essa relação com o sentido da vida. Vai, toca a ficha aí. Tá, vamos lá. Muita gente fica curiosa mesmo quando eu falo que trabalho com a logoterapia. Mas o que é? Porque eu já tinha ouvido falar na TCC, na Gestalt, enfim. Tem outras, como você falou, que são mais populares, né? E a logoterapia, ela vem até se tornando mais conhecida nos últimos tempos, mas ainda está ali engatinhando, né? Muita gente não conhece. E o que é a logoterapia? É uma abordagem, né? De psicoterapia, que tem lá seu embasamento filosófico dentro da linha humanista existencial, né? Mas para falar assim, mais na linguagem que todo mundo vai poder entender. Mesmo, da linguagem... enfim, para quem de repente nunca ouviu falar... Quer até, às vezes, mudar de abordagem, tá fazendo psicoterapia com abordagem, mas quer mudar, de repente... Entender, né? Como é a logoterapia. Sim. E aí, a logoterapia, o que é que ela é? É uma abordagem centrada no sentido da vida,
né? Então, ela nos dá ferramentas para a gente, enquanto psicoterapeuta, para guiar as pessoas a encontrar um sentido na vida, né? A encontrar sentido na vida, não um único sentido na vida, Sim. mas a encontrar sentido na vida. E aí, o princípio mais básico da logoterapia é que a vida sempre tem um sentido, em qualquer circunstância. Mesmo naquelas situações de sofrimento que a gente não tem como evitar. O Viktor Frankl, é profundo, viu? Ele traz pra gente essa perspectiva. Quem é Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele era um psiquiatra, né? Ele foi prisioneiro nos campos de concentração nazista e ele desenvolveu a logoterapia. Ele já vinha desenvolvendo a logoterapia e quando ele se tornou prisioneiro dos campos nazistas, ele acabou tendo a oportunidade de aprofundar mais ainda essa abordagem que ele já vinha desenvolvendo. E foi lá que ele trouxe muita prova, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Ele viveu aquilo. A prova social, como dizem hoje em dia, né? Exatamente. De como é possível encontrar sentido apesar das circunstâncias. Então, ele foi o criador, digamos assim, isso, da logoterapia. Ele quem criou a logoterapia. Ele é vivo ainda? Não é mais vivo. E aí, então a logoterapia, ela é essa abordagem, né, que direciona as pessoas para o sentido da vida, né, entende que o ser humano, ele é tridimensional, né, o que é isso? Ele entende que o ser humano, ele é corpo, mente e espírito, né, na verdade, são 3 dimensões, é a dimensão física, psicológica e espiritual, que na verdade, esse termo espiritual, ele é utilizado até para trazer para mais perto das pessoas, mas Viktor Frankl costuma utilizar o termo da dimensão noética. E aí ele fala que as dimensões psicofísicas, elas adoecem, mas a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão noética, ela não adoece. E é dela que a gente encontra, é nela que a gente encontra todos os recursos que a gente precisa para ser capaz de superar os sofrimentos, o adoecimento das outras 2 bases. Exatamente. Né? E aí o que é que acontece? Às vezes essa dimensão noética, essa dimensão espiritual, ela fica inacessível pelas questões e pelas dificuldades que a pessoa enfrenta nas dimensões psíquicas e físicas, né? E social também. O social, ele considera a dimensão social, mas a social, ela está ali envolvendo todas essas outras dimensões, né? Então, assim, ele não desconsidera as circunstâncias, as dificuldades sociais, mas ele entende que o ser humano, ele é capaz de superar a todas essas questões físicas, psicológicas, sociais, através das nossas capacidades de autotranscendência e de autodistanciamento, que é a nossa capacidade de ir além de nós mesmos. Ir além de nós mesmos, né? Tanto de superar, sim, mas também de nos entregarmos para alguém ou para uma causa, né? Então, ele diz que essa é a motivação primária do ser humano, é encontrar sentido na vida. E como é que encontra sentido? E se não tem sentido, você adoece, é isso? Ou não? Posso dizer assim, muito... Na verdade, na verdade, assim, sempre tem um sentido. O que acontece é que a gente, muitas vezes, o que é que a gente está vivendo hoje? Uma sociedade num ritmo super alto, rede social, muita comparação e tudo mais. E aí, a gente se perde da gente, a gente começa a olhar para fora, para o outro, se comparar, e não buscar o nosso próprio ritmo, a nossa própria verdade. Quais são os meus valores? Entendi, é um resgate, né? É um resgate. E aí, como é que a gente encontra sentido na vida? A gente encontra em qualquer circunstância, através da realização dos nossos valores. Olha só. E você estava falando nessa dimensão espiritual, sendo que acho que é legal a gente falar que não tem nada a ver com religião. Sim, né? É muito importante. É muito importante porque muitas pessoas confundem e acham que o psicólogo vai me induzir a acreditar em alguma coisa e tal. E não é isso.
Na verdade, quando a gente fala dessa dimensão espiritual, dessa dimensão noética, como eu falei antes, a gente está falando dos nossos recursos, das nossas capacidades de ir além, de superar as nossas adversidades, de superar as nossas dificuldades em geral. De forma prática, né? Como é que a gente pode entender dessa capacidade, né? Primeiro, como logoterapeuta, eu vou ajudar o meu consultante para que ele manifeste esse potencial que ele tem, ele vai precisar desenvolver capacidades, né? E aí a gente trabalha dentro da psicoterapia com essas capacidades, desenvolvendo, a gente identifica, faz o psicodiagnóstico para identificar quais são as capacidades que estão precisando ser desenvolvidas. E aí é a partir dessas capacidades desenvolvidas que a pessoa consegue acessar esses recursos. Então, eu sempre falo isso quando eu vou explicar para as pessoas quando chegam no atendimento, primeiro atendimento comigo, para explicar o que é a logoterapia e como é que eu vou ajudar a pessoa nas suas questões. Imagine que essa dimensão espiritual é o sol. E que as dificuldades que você encontra, enfim, os medos, os traumas, todas as coisas que envolvem a sua vida, que estão... Todas as neuroses. Todas as neuroses, que estão dificultando, que vão dificultar a sua vida de uma forma geral. Sim. É como se fosse uma nuvem que passa ali na frente do sol. E o meu papel como psicóloga logoterapeuta é ajudar a tirar essa nuvem para que a pessoa consiga acessar o sol dela, né? Esses recursos que ela tem. Que são intrínsecos, dela, sendo que está nebuloso, né? Tem uma nuvem passando e não está te permitindo usufruir daquilo ali. Exatamente. Então, essa dimensão é o que Viktor Frankl fala que é a dimensão especificamente humana. Ele fala que é isso que nos diferencia dos outros animais. É profundo, viu, a logoterapia? Ela é bem profunda mesmo, né? Porque ela vai no, como você falou, assim, ela vai no espiritual. Então, assim, são questões muito próprias, assim, né? A diferença, por exemplo, tem algumas abordagens que trabalham com espiritualidade de uma forma diferente. Algumas abordagens entendem que a espiritualidade, ela é uma dimensão dentro da dimensão psicológica. E na logoterapia, não. Essa é uma dimensão... O ser humano é as três dimensões, mas ela é uma dimensão superior. Né? E que tá ali para oferecer todos os recursos que a gente tem para, enfim, viver a vida com sentido. É babado, viu? Mas você poderia nos dar, assim, exemplos práticos? O que é que você vê, assim, como é que você usaria a logoterapia na sua prática? Como é que você usa? Que tipo de pessoas ou que tipo de... sofrimento, demanda emocional, melhor. Que tipo de demanda emocional você recebe na sua prática clínica e que tem tudo a ver com a logoterapia e como a logoterapia ela vai ajudar nessa demanda. Então, vamos dar um exemplo, que às vezes no exemplo a gente, né? Consegue entender melhor. Então, uma coisa que tem aparecido muito... constantemente mesmo, são pessoas chegando com queixa de que, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho tudo. Eu vivo bem financeiramente. Eu tenho uma família saudável. Os meus filhos estão com saúde. Eu estou com saúde. Enfim, tá tudo bem. Sim, o externo, a carcaça tá de boa. Tá tudo bem, mas eu não consigo me sentir preenchido com nada. Eu não consigo encontrar realização em nada. Não tenho mais vontade, não tenho mais ânimo para fazer as coisas como eu tinha antes. Até as coisas que eu gostava, eu deixei de sentir vontade de fazer. Então, isso apareceu muito também depois da pandemia. Sim. E assim, era uma descrição que, assim, de uma forma bem crua, a gente dizia, tá deprimido. Isso. Vá pro psiquiatra e tome seu remédio, né? Isso. Mas aí vem a logoterapia para olhar isso mais profundamente. Como é que a logoterapia enxerga isso, né? Diante da... Normalmente,
quando eu vou investigando com o consultante, né? Sobre a vida dele ou dela, e aí eu vou descobrindo que por trás dessa sensação que na verdade é um vazio existencial, que é o que a logoterapia chama de vazio existencial, existe uma pessoa que está vivendo uma vida no automático, que, sei lá, escolheu uma profissão lá atrás porque diziam que aquilo era bom e aquilo ali até gerou prazer na vida dela durante um tempo, mas com o passar do tempo aquilo dali foi perdendo o significado, mas ela se permaneceu ali, sem questionar, né? Sem refletir no valor daquele trabalho para a vida dela, ou, enfim, entre tantas outras coisas que a gente acaba fazendo de modo automático. A criação de filhos, por exemplo, que muitas vezes a gente acaba, né, reproduzindo. Então, é muito interessante, por exemplo, vou dar um exemplo meu, de como... para facilitar o entendimento desses conceitos da logoterapia, da realização de valores, né? Eu estava dizendo antes que a gente encontra sentido através da realização de valores. E aí, para isso, eu preciso de um processo de autodescoberta, para ter clareza dos meus valores e poder aplicar eles na minha vida, né? Em todas as áreas da minha vida. E aí, uma vez, eu estava... para mim, é muito importante educar com amor, com cuidado. Sim, com né? afeto. Com afeto, respeitando as emoções da minha filha. E aí, um certo dia, eu estava ali, já estava grávida já da segunda filha. E aí, os hormônios, aquela coisa... E eu estava em casa, passei o dia sozinha com a minha filha de 2 anos e pouco, aquela fase da birra, né? E ela chorou o dia inteiro, por tudo ela chorava e eu não aguentava mais. E aí eu comecei a gritar, eu comecei a dizer, pare. E aí o dia inteiro isso, né? Aí tinha momentos que eu fazia, não, peraí, calma. Aí tentava... Segundos depois, eu já estava de novo fazendo a mesma coisa e ali naquele ritmo. No final do dia, eu estava extremamente angustiada. Meu esposo chegou no final do dia e aí a minha filha sentou do lado dele. E quando ele chega normalmente do trabalho, ela ficava animada. Ai, papai chegou e tal, não sei o que. E nesse dia ela não conseguiu. Ela sentou do lado dele e ficava esperneando e chorando. E aí eu pedi, fica aí com ela um pouquinho. Que eu vou aqui cozinhar, que eu gosto de cozinhar, eu disse, eu vou aqui cozinhar. Tipo assim, tirar um tempo aqui pra mim. Enquanto eu tava ali cozinhando, eu comecei a conversar comigo mesma, né? E perceber o quanto que eu tava com aquela sensação de angústia e tal. E aí eu me acolhi, né? Eu disse, poxa, foi o dia inteiro e eu tô cansada. Realmente eu tô exausta, né? É difícil ficar com uma criança nessa idade. Você foi se acolhendo. Isso, fui me acolhendo. Mas o que tava de fato me angustiando foi o meu posicionamento diante das circunstâncias ao longo do dia. Então, porque eu valorizo muito o cuidado e o respeito às emoções. E eu tava o tempo todo dizendo pra ela parar de chorar. Fazendo o contrário. Eu tava fazendo tudo o contrário. Sim. E aí, quando eu me dei conta disso, eu desliguei o fogão. E fui lá no sofá, sentei do lado dela. E aí, tive o meu momento com ela, né? Expressei... Eu percebi que ela estava daquela forma, chateada, e ela não conseguia comunicar. Expressar de uma forma, né? Porque eu passei o dia inteiro pedindo pra ela não chorar. Da forma adultamente falando. Isso. E aí eu fui e comecei a me comunicar com ela, dizendo que ela podia chorar quando ela quisesse chorar, que eu não podia dizer que ela não chorasse, porque eu disse, quando mamãe tá com vontade de chorar, mamãe chora, nananã. E aí... ela me abraçou e chorou, assim, uns 5 minutos. E depois ela voltou a ser a menina que ela é. Ela estava só precisando disso. Ela estava só precisando disso. E eu também estava precisando disso. Sim. Então, toda aquela angústia que eu estava sentindo no final do dia por não estar realizando os meus valores, ela estava se transformando numa angústia que eu poderia não resolver e dormir. Isso ia se acumular. Isso ia se acumular. Ou isso ia repetir, no outro dia você ia fazer da mesma jeito. Exatamente. E isso acontece, isso a gente faz em todas as áreas da nossa vida, né? No nosso trabalho. Então, às vezes eu tô ali, eu escolhi uma profissão que eu não gosto, ou até eu gostava, mas começou a perder o sentido, mas eu vou porque eu preciso do salário. E aí aquele trabalho... Quem nunca, né?
E aí aquele trabalho, a gente consegue sustentar isso por um tempo, né? De forma saudável, mas chega um momento que não dá, né? Chega um momento que não dá. Então, assim, às vezes a gente acaba reproduzindo, querendo fazer as coisas igual como as outras pessoas estão fazendo, se comparando e tal e tal. E aí a gente começa a se questionar da nossa própria verdade. A gente não sabe nem quem a gente é, né? E aí a gente não vive de maneira autêntica. E é essa vida inautêntica, essa vida sem ser quem realmente eu sou. Uma farsa, será? Isso daí se transforma num vazio existencial. Olha aí, tá vendo? Né? Que é o que a logoterapia E isso é muito comum. Eu acho que o trabalho, assim, puxando já pro tema mesmo que a gente tá querendo, né, aprofundar, talvez o trabalho seja uma das áreas da vida que a gente consiga, pelo menos mais fácil, no primeiro momento, enxergar esse vazio, né? Ou então essa não identificação ou algo que não tá lhe fazendo bem. Gerando insatisfação, isso, né? insatisfação, e que você precisa entender o porquê, né? Talvez o trabalho seja uma forma mais fácil. Claro que esse exemplo que você falou trouxe para uma questão muito particular sua, né? De um valor seu, né? Mas assim, assim, pensando, né? Puxando já para a ideia da conversa de hoje, o trabalho talvez seja uma forma da gente dar o primeiro passo, porque assim, a gente se autoriza mais, né? E, na verdade, existe até uma confusão em relação a isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de encontrar sentido no trabalho, de ter uma vida profissional satisfatória, a gente acha que a gente precisa escolher aquela profissão que a gente ama. Sim. Né? Então, isso é legal. Tem gente que acha que, tipo, eu só vou ser feliz no trabalho se eu fizer aquilo que eu amo. E aí, mas isso é o que todo mundo fala, né? É o que todo mundo Procure fazer uma coisa que você ame, porque você nunca mais vai trabalhar. Vai trabalhar, vai ser um prazer, não sei o quê, e você vai ser recompensado também financeiramente quando você faz o que ama, né? Assim? Exatamente. Ou seja, são... E aí as pessoas confundem. Outro dia eu tava conversando sobre isso com uma pessoa, um consultante, né? Sim. Que na insatisfação na vida profissional atual dessa pessoa, a pessoa chegou a pensar assim, poxa, talvez eu devesse trabalhar, talvez eu devesse abrir um restaurante, porque eu gosto tanto de cozinhar. E aí eu com certeza ia ser feliz nesse trabalho. E aí eu fui trabalhando com ele isso no processo, e aí a pessoa chegou no momento e fez, eu acho que essa não seria a melhor escolha, porque eu ia transformar um hobby em um trabalho, que talvez depois aquele hobby ia deixar de ser hobby. Olha aí. Né? Então, assim, quando eu falo sobre encontrar sentido no trabalho, eu vou muito além de pensar em fazer apenas o que gosta. Porque existem 3 caminhos para encontrar sentido na vida, inclusive no trabalho. Né? Que são a realização de valores. E aí são os valores criativos, valores vivenciais e os valores atitudinais. Eu vou tentar explicar o que é cada um desses. Traduz aí. O que é esse valor de criação? É o trabalho em si, é o que eu faço, a minha tarefa diária. Seja no meu trabalho pelo qual eu sou remunerado para isso, seja naquilo que eu faço para... No dia a dia. No dia a dia, né? A minha tarefa doméstica. Sim. Ou até mesmo um trabalho voluntário, né? Existem muitas formas. Por exemplo, eu sou psicóloga e lá no serviço público eu tenho o meu papel, a minha tarefa como psicóloga. Mas às vezes eu tô lá na recepção e percebo que alguém chega com uma demanda que não é minha função, mas eu posso ir lá e ajudar. Porque para mim é importante ajudar, para mim é importante contribuir. E aí eu me realizo fazendo também isso. Fazendo isso, entendi, que vai além do só atender. Vai além do só, vai além do ser psicóloga, né? Então esse é um valor
Como é? Não, isso é uma... Esse é o valor de criação. É o que eu faço, que eu entrego para o mundo, que eu entrego para o outro, né? Isso é uma forma de encontrar sentido. E aí a gente encontra quando a gente realiza valor. Então, eu estou fazendo uma tarefa que eu não gosto, que eu acho chata, mas eu sei que essa tarefa vai levar um benefício para a vida de outras pessoas e aí aquilo dali me gratifica. Sim, perfeito. Aquilo dali me realiza. Né? Então, isso é a realização do valor criativo. Aí, a realização do valor vivencial é quando a gente descobre que a gente também pode receber, né? No valor criativo, a gente entrega, a gente doa, né? E no valor vivencial, é o que a gente recebe. É um reconhecimento pelo seu trabalho? Não, na verdade, é a nossa capacidade, por exemplo, de aproveitar um momento aqui, eu e você, essa conversa, essa troca. Ao invés de estar conversando no celular, eu estou aproveitando a sua presença. Poxa, eu estou com a Ariadne. É também a nossa capacidade de amar o outro como ele é, sem querer projetar o que nós somos no outro. Então, quando eu me diferencio do outro e mesmo assim eu consigo amá-lo, me doar para ele, eu também consigo receber. O que é que eu aprendo com a Ariadne? Poxa, ela é tão diferente de mim, ela faz isso aqui tão diferente do que eu faria. E aí eu aprendo. Eu aprendo algo novo. Sim, você recebe. Então, eu recebo. Da mesma forma, contemplação é uma forma de realização de valor vivencial, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo mar. Eu amo ir para a praia. Então, contemplar o mar, sentir o cheiro, sentir a brisa, ouvir o barulho das ondas, aquilo dali, se eu ficar uns 5 minutos assim, já me renova. E aí, isso tem a ver com a nossa realização de valores. Tem gente que não gosta de mar, não gosta de areia, não gosta, mas gosta de outra coisa. Sei lá, eu gosto de correr, eu gosto de... Existem muitas formas de realizar... Ouvir uma música, exatamente. Sim. E aí, a outra forma de realização de valor, que é a atitudinal, é quando a gente se depara com um sofrimento inevitável, uma coisa que a gente não tem como evitar, né? E é importante dizer isso, porque às vezes tem gente que pensa assim, então quer dizer que eu tenho que sofrer, né? E aí Viktor Frankl fala, ele é muito claro ao dizer que a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento quando ele é inevitável. Se ele é evitável, a gente procura evitá-lo, né? Então, o que é esse sofrimento inevitável? Quando eu me deparo diante de uma situação que eu não consigo nem realizar o valor criativo, nem realizar aquele valor vivencial, mas eu posso escolher como me posicionar diante dele. Ele é um dos princípios da logoterapia, essa nossa liberdade de vontade. Eu não posso escolher, por exemplo, a realidade da nossa sociedade. Eu posso não ter condições de definir muitas coisas, né? Tem muitas coisas que estão fora do nosso alcance diretamente. Mas eu sempre posso escolher a atitude que eu vou ter diante de cada circunstância. E aí, quando eu escolho ter uma atitude que, por mais difícil que seja, ela está realizando um valor meu, aquilo dali faz eu me sentir preenchido e realizado. E essa capacidade é uma das coisas mais incríveis do ser humano. Tem uma frase que eu lembrei agora, falando disso, de Viktor Frankl, que tem um livro dele, que é o livro Em Busca de Sentido. É o livro mais conhecido dele. E acho que foi uma das frases que mais me marcou nesse tempo que eu estudo a logoterapia. Ele diz assim, que o ser humano, ele é aquele que foi capaz de criar as câmaras de gás, mas ele também é aquele que entrou na câmara de gás de cabeça erguida e com oração nos lábios. Poxa, é forte, viu? Então, eu escolho como me posicionar. Eu toda vez me arrepio quando eu falo essa frase. E às vezes pode ter alguém ouvindo aqui dizendo, mas a gente tem... a gente não escolhe sofrer, né? Você deve ouvir muito isso, né? Porque, por exemplo, quando você estava falando de uma coisa assim que que não tem como prevenir, ou como é o termo que você falou? É inevitável. Inevitável, que é inevitável. Por exemplo, a morte é uma coisa inevitável, né?
Exatamente. E aí você fica assim. Tem uma história muito linda, inclusive, né? Nesse livro também dele, que tem a ver com a morte, né? Que é inevitável. Ele fala de um caso que ele atendia, né? De um senhor que era casado há muitos anos com a mesma mulher. E aí ela veio a falecer. E ele ficou, né? Muito triste. E ele deprimiu. Já fazia cerca de 8 meses que ele não conseguia mais encontrar sentido na vida e estava sofrendo muito. E aí, nessa busca de sentido, né, daquele sofrimento, daquela falta que ele estava sentindo, ele falava do quanto que ele amava aquela mulher e do quanto que ela amava ele também, né? E aí, Viktor Frankl confronta ele. O que é que você acha? Como é que você acha que ela estaria se você tivesse partido antes dela? E aí, isso foi muito significativo para essa pessoa, porque naquele momento ele conseguiu ressignificar, ele conseguiu encontrar sentido no próprio sofrimento, porque o que foi que ele respondeu, né? Ele respondeu que ela estaria sofrendo tanto quanto ele estaria sofrendo. Então foi melhor que ela fosse primeiro. Ele amava tanto, Sim. Verdadeiramente. Sim. E aí ele encontrou um sentido naquele sofrimento dele. Sim. E aí ele conseguiu sair do processo depressivo, né? Obviamente que não é assim, né? Sim, não é claro. falar de dedos. Mas assim, aquilo... Isso foi fortalecendo ele Isso. a ponto, né, dele... Porque é isso, né? Quando existe algo traumático, uma ruptura, você precisa encontrar, né? Claro, tem pessoas que não têm recursos e isso fica muito difícil. Muito difícil. Né? Mas tem pessoas que têm recursos para aprofundar isso e buscar um sentido. Sim, e esse é o trabalho, valor, né? Isso. E esse é o trabalho que o logoterapeuta faz, né? Então, assim, não é simplesmente pegar ali uma situação específica e já trabalhar e já jogar uma coisa dessa. A gente desenvolve as capacidades, né? Então, o potencial do ser humano de autotranscender, né? De ir além. O potencial do ser humano de conseguir superar todas essas questões, ele necessita também do desenvolvimento de várias capacidades, que é o que a gente faz no processo de psicoterapia. Por isso que é um processo, né? A gente fala assim, que parece até que você vai chegar um dia, vai conversar com Maiara e vai estar tudo resolvido. E você vai transcender, né? Não é bem assim, realmente é um processo. Assim, é lento. Às vezes, para algumas pessoas é mais difícil encontrar esse valor, porque tem gente que não sabe nem o valor, né? Exatamente. Não sabe. A gente não sabe. Não sabe. Já ouvi muitas histórias de pessoas assim, mas é porque é assim mesmo que as coisas acontecem no mundo. Mas aquilo não é o meu valor. Sim. Né? Não é o que eu acredito. E aí, às vezes, eu tô ali e aí as pessoas ficam misturadas, sabe? Ficam perdidas. Meio João Grilo, né? Tipo assim... Ficam muito perdidas. Então, assim, as pessoas têm chegado muito perdidas no consultório. Né? Perdidas delas mesmas, perdidas do sentido. E aí o sentido, como eu falei no início, né? Não é um sentido único. Mas é do sentido que eu posso encontrar em cada circunstância. Cada detalhezinho. Né? Realizando os meus valores, o que eu acredito. E o que faz sentido para mim, né? Realizar. E aí no trabalho é muito isso também, né? Não é só sobre eu ter a profissão dos meus sonhos. Sim. Eu, por exemplo, queria ser cantora. Meu sonho era ser cantora, eu queria cantar em barzinho. Ser igual a Sandy. Ela queria fazer uma parceria com Sandy. Ela queria ser a Júnior. Então, eu queria ser cantora e com certeza eu seria muito realizada se eu fosse. Sim. Mas as minhas circunstâncias, a minha vida foi me levando por outros caminhos, né? E hoje eu sou muito realizada fazendo o meu trabalho. Também é muito realizada. Também sou não escolheu a música, mas... E tem gente que sofre, tipo, passa uma vida inteira, caramba, eu não consegui ser aquilo que eu queria ser. E aí passa uma vida inteira sofrendo porque tá fazendo uma outra coisa que não é o que sonhou. Ou às vezes a pessoa escolheu uma outra coisa baseada em, talvez, em alguma identificação com aquilo, né? Mas também não vai, né? Não consegue, não flui aquilo. E aí você faz esse resgate da pessoa encontrar da onde foi que aquilo, né? Ou, se não for o caso, também realmente não. Né? Você escolheu errado, sei lá. Sim. Mas assim, por algum motivo a gente fez uma escolha. Isso, né? exatamente. E aí resgatar o porquê daquela escolha. Será que tinha um valor ali que você não consegue enxergar? Aí resgatar isso, né? E aí, de repente, aquele trabalho que estava sendo um peso... Você encontra, se transforma. né? Se transforma, você encontra um sentido, enfim.
Olha, a verdade é que... Não é mudar, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou fazer terapia, eu vou mudar de trabalho. Como é que o povo fala? É um reposicionamento de trabalho, é uma mudança. É uma transição de uma carreira. transição de carreira? Não. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Pode até ser. Pode até ser, exatamente. Pode até ser. Isso é muito legal, porque eu faço acompanhamentos de orientação profissional, né? Só que o meu método, né, é baseado na logoterapia, então ele não tem esse objetivo de fazer a pessoa transitar de uma carreira para outra. Pode ser que você encontre ali que a pessoa não vai transitar. Exatamente. Ela só vai encontrar Ela vai encontrar o que é que tá faltando. Sim. O que é que tá fazendo ela se sentir insatisfeita. E às vezes ela descobre que ela só precisa mudar a postura dela. Uma coisinha, né? Que ela só precisa mudar a postura dela diante de alguns sofrimentos que são inevitáveis. Que ela só precisa aprender a chegar no ambiente de trabalho dela e reconhecer o quanto que aquelas pessoas que estão ali, ela aprende com elas, sabe? Então, é lançar um segundo olhar sobre a vida. E aí, nos processos, é muito isso, sabe? É levar as pessoas. Eu digo que eu faço muito isso. Eu ajudo as pessoas a lançar um segundo olhar. Então, eu tô olhando para cá e eu tô vendo só dessa forma, e eu não consigo ver de outra forma. E aí eu vou lá e ajudo a pessoa a ter uma perspectiva, a ver de uma perspectiva diferente para ver o que é que ela enxerga e se aquilo faz sentido para ela ou não, né? Então ela pode sim querer mudar, querer mudar de carreira, como também ela pode como o cara lá que diz, eu queria abrir um restaurante porque assim eu ia ser feliz, e depois ele descobriu, não, é melhor eu não fazer isso que eu ia estragar um hobby. Pois é. Né? Então, assim, é um processo de ressignificar mesmo. E assim, não tem como ser simples isso, né? Porque, como a gente estava falando, o trabalho é algo importantíssimo, né? É um ponto, assim, importante na nossa vida. E não é simples, você, né? Trazer toda essa carga e vamos simplesmente trocar de profissão ou vou... Né, transicionar a carreira, não é simples assim. E nem todo mundo vai ter essas oportunidades. Então, pensa, se nem todo mundo vai ter a oportunidade de escolher a carreira que quer, será que essa pessoa tem que ser infeliz pro resto da vida? Na verdade, não precisa. Tem pessoas que não conseguem escolher. E aí, mas mesmo assim elas podem encontrar sentido no trabalho, né? Então, encontrar sentido no trabalho vai muito além de fazer esse trabalho, de ter essa profissão que eu amo. Sim, sim. Vai muito além disso. Sim, não é? Eu até acho porque que é mesmo tornar a coisa real, né? Porque, veja, é igual a maternidade, né? Puxando, fazendo uma relação assim, né? É romantizar a maternidade. Não é bem assim, então, é romantizar o trabalho. Não vou fazer só coisa que eu amo. Tem coisa no meu trabalho que eu não gosto. Exatamente. Né? Que eu não gosto, tem coisa que eu amo fazer, tem coisa que eu não gosto. E assim vai. E a gente vai se fortalecendo na parte boa, né? E aí, o que é que acontece? Eu vejo também que tem muitas pessoas que pensam, meu problema da minha vida é o meu trabalho. O problema da minha vida é o meu trabalho. Eu preciso de férias. Aí a pessoa tira 30 dias de férias, sei lá quanto tempo de férias, e volta dizendo que precisa de mais férias. Sim. Eu preciso de mais férias. Não é de férias que a pessoa precisa. Na verdade, a pessoa está vivendo uma rotina automática. Ela não está vivenciando as outras áreas da sua vida. Os prazeres dentro do trabalho. Ela não está vivenciando a realização de valores dentro do trabalho. Ela não está realizando valores em outras áreas da vida. Sim. Que eu digo muito, gente, você vive uma rotina de trabalho que é normal, a gente precisa dessa rotina. Mas você também não está recarregando a sua energia com nenhuma outra coisa. Então, uma atividade física, né, uma boa alimentação, encontrar com os amigos. Sim, esses momentos, né? O hobby, como aquele paciente falou. Isso, né? Fazer coisas, preencher a sua vida com coisas que façam sentido para você e não simplesmente ligar o botão do automático e ir vivendo e deixando a vida levar. Por isso que tem chegado, assim, né? Essa coisa até do burnout, né? Então, assim, meio que até meio modinha, tá todo mundo com burnout e tal, né? Mas aí, então vai tratar e tem que se afastar. E a gente via muito isso, né? Onde a gente trabalhava lá, né? Então, muitas vezes a gente afastava, a gente medicava, não era? Mas não adianta. Mas não adiantava. A pessoa voltava ali depois de 2, 3 meses
E tipo assim... É porque é toda uma mudança que precisa acontecer no estilo de vida, no estilo de viver mesmo, né? Então, muitas pessoas sofrem de depressão, de ansiedade, de toque, de diversos vícios. E que quando a gente vai investigar, a gente descobre que existe um vazio existencial que está provocando tudo isso, né? Então, a gente vai lá tratar a depressão, vai tratar a ansiedade, seja com medicamento, não vai resolver, né? Porque a pessoa precisa tratar a fonte, né? E aí a fonte ela vai também olhar para também olhar para toda, né? Eu sempre eu trabalho a história da roda da vida que você estava falando, eu trabalho com uma ferramenta que não é exatamente a roda da vida, eu chamo de sistema de observação sincera, onde a pessoa olha ali para todas as áreas da vida dela para identificar qual é que está o nível de satisfação. Então a gente precisa olhar para todas as áreas da nossa vida, mas o trabalho ele é muito central, porque é dele que parte a nossa condição de poder viver outras coisas em outras áreas da vida também. E por isso que é tão importante a gente cuidar dessa relação e por isso que o trabalho e o sentido no trabalho é tão importante para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Isso. Né? Porque... Concordo. Se eu não estou encontrando sentido naquilo que eu faço e é onde eu estou... Que a gente tá 90% do seu... A gente está um terço, né? Um terço da nossa vida a gente está trabalhando. Outro terço a gente está dormindo, entre aspas. Queria eu. Né? Teoricamente, né? Então, assim, a gente passa muito tempo no trabalho, a gente dedica muito tempo no trabalho. E se a gente está fazendo uma coisa, a gente está vivendo a nossa vida nesse trabalho sem significado, sem sentido... Quem não vai adoecer, né? Quem não vai adoecer. Isso. Né? Então... Por isso que é muito importante a gente olhar para além do adoecimento, para além só de um burnout, de uma depressão relacionada ao trabalho, enfim. Precisa olhar para isso, porque a gente quer... A galera quer assim, porque é isso e... né? Tô desgastada do meu trabalho, tô estressada, aquele trabalho eu não gosto mais e tal... Né? Mas quem está disposto para olhar a sua roda, né? Da vida? Exatamente. Quem está disposto? Exatamente. Quando a gente quer aprofundar, às vezes a galera sai, né? Não quer entrar nisso. E é importante. É muito importante porque não resolve. E tem muita gente que tem resistência mesmo. Quando a gente fala assim, olha, eu acho que você está apresentando aqui um desgaste profissional, mas você precisa cuidar das outras áreas da vida, porque isso tá impactando diretamente, né? Obviamente que muitas vezes o trabalho ele realmente vai estar desgastando. Mas por que ele está desgastando muitas vezes? Porque eu não tô... Se a própria pessoa não consegue... Ela não consegue olhar... Organizar, ela não consegue organizar, né? Ela evita... Equilibrar, ela não consegue equilibrar. Exatamente. Então, assim, o processo de encontrar sentido no trabalho, ele vai, sim, trazer muitos benefícios para todas as áreas da vida da pessoa, mas a gente precisa olhar para isso, né? E aí a gente culpa o trabalho, muitas vezes, mas a gente não se pergunta o que é que eu estou fazendo, né, nas outras áreas da minha vida. A gente usa lá o celular e depois a gente tem que recarregar a bateria dele, né? Então, a mesma coisa é a gente, né? A mesma coisa é a gente precisa, a gente necessita. Mas acho que a pergunta que não quer calar é isso. O que é que você faz com isso, né? Tipo assim, o trabalho, eu não estou mais gostando do meu trabalho. Não quero. Essa parte aqui, lidar nessa função aqui é chata, é desgastante. Mas o que é que você tem feito? Né? De diferente. Ou você já olhou para isso de uma outra forma? Isso. A gente quer simplesmente migrar, pular, sumir, sei lá, né? Mudar. A gente evita o contato com o que dói, né? Isso é mecanismo de defesa, né? Mas assim... muitas pessoas também acabam procurando, né? E me procuram, por exemplo, para fazer orientação profissional e saem dali, descobrem que não, eu não quero mudar de carreira. Não é isso, né? Então, eu realmente estava precisando cuidar de uma outra área, ou eu estava precisando me reposicionar nisso daqui que eu faço, né? Eu preciso organizar de uma forma diferente as minhas tarefas e a minha rotina. E aí muda, então. Aí muda todo o sentido do trabalho.
na vida da pessoa. Exatamente. Aí, assim, no processo, como a gente trabalha desenvolvendo as capacidades da pessoa para que ela manifeste o seu potencial de autotranscendência e autodistanciamento, enfim, capacidade humana de conseguir encontrar o sentido, a gente trabalha isso através da consciência, né? Da tomada de consciência. Então, eu preciso tomar consciência do que importa para mim de verdade. Então, eu descubro que o problema não era o meu trabalho, o problema não era aquela tarefa. Sim, sou eu que... Era que eu precisava realizar alguma coisa, eu precisava entender, por exemplo, o propósito de estar fazendo aquilo dali. Eu tô fazendo isso aqui, sei lá, tô carimbando um negócio aqui, tô carimbando, e eu nem sei para que aquilo serve. Mas a partir do momento que eu descubro que carimbar é uma parte de um trabalho que vai levar, sei lá, um benefício para alguém, para uma comunidade, aí aquela tarefa... Aquele carimbado que era um tédio... Aquela tarefa, ela ganha um sentido, né? Não é romantizar, né? Também, porque tem situações que é desumano, né? Existem situações de trabalho que são desumanas e a gente não tem que também forçar a pessoa a ficar nisso, né? Mas tem uma frase, eu não vou lembrar agora bem certinho, mas que diz mais ou menos assim, que o trabalho, eu descubro que ele é meu, que eu faço parte dele também, e que ele faz parte de mim, quando, mesmo cansado, ele não me tira a felicidade. Olha aí. Quando esse trabalho ele não é desumano, mas mesmo assim eu encontro uma felicidade. Apesar de estar cansada, eu me sinto realizada, né, naquilo que eu faço. Então, isso também recarrega a nossa energia. Sim. Né? Então, é uma coisa que é complexa, assim, a gente... Não, é totalmente complexo, assim, para um momento de, né, de uma fala aqui, nessa conversa, a gente já sente que é complexo, né? Mas é muito importante, porque... O que eu vejo, né, nessa coisa da galera, assim, imediatista, né, tudo é um CID, é um diagnóstico, é um remédio. Eu acho que trazer esse olhar mais profundo, né, sobre questões próprias de sentido, de valor, né, de ressignificar, isso é tão importante quanto as outras ferramentas, né? Então, é profundo, é porque é para ser profundo. Se fosse raso... Sim. Né? Mas é profundo. Você estava falando aí, eu estava me lembrando, né? Para trazer mais exemplos práticos. Sim. As pessoas têm essa... Normalmente, né? A gente começa a nossa vida profissional cheio de planos, né? Então, eu quero formar uma família, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar carro, não sei o que, nananã. E isso daí motiva muito a gente aí buscar os nossos objetivos. As metas, né? Isso. Mas aí chega um momento que você já conseguiu tudo que você queria. Sei lá, já materialmente falando, né? E aí, mas você vai precisar continuar trabalhando, né? Para manter tudo aquilo. E aí, é muito interessante, porque aparecem muitas pessoas com esse tipo de situação. Eu era tão empolgado com o meu trabalho antes e agora eu não consigo mais sentir a mesma coisa. Eu acho que eu tô com falta de criatividade, porque eu queria inovar nisso aqui que eu faço e eu não consigo mais. Eu tenho a sensação de que, sei lá, já cheguei num ponto que não tem mais para onde ir, né? E aí... Outro dia, até conversando com uma pessoa, eu questionei pra ela, mas se você... Uma pessoa que, tipo assim, já tem já tem até um reconhecimento social de todo o potencial que essa pessoa tem naquela profissão. E aí ela chegou num momento que ela quer crescer, ela sempre teve esse desejo de crescer, mas ela acha que não tem mais pra onde ir. E aí eu coloquei um questionamento. E se você ensinasse pra outras pessoas o que você sabe? E olha, na hora que eu falei isso, a pessoa se remexeu assim na cadeira, se empolgou. Sim. E aí, eu coloquei pra pessoa observar isso, e aí ela fez, caramba, é mesmo. Eu me empolguei, e há muito tempo eu não me empolgava. E aí, na logoterapia, a gente vai chamar isso da nossa capacidade de autotranscendência, que é uma característica nossa, que é de ir na direção do outro. Então,
o trabalho dele tá trazendo para ele a remuneração, Sim, tudo que ele precisa para se manter financeiramente, mas não estava trazendo sentido, propósito. Aí quando você deu esse clique assim, aí ele, é isso. É uma provocação, Sim, né? sim. A gente faz a provocação. E aí, se faz sentido para a pessoa, aquilo ali vai mexer, né? E aí, que a gente chama na logoterapia de afetação, né? A afetação é positiva para a logoterapia. Então, é quando a pessoa ela é tocada por algum valor. E quando... Então, esse é o pulo do gato na logoterapia. É o pulo do gato. Porque Viktor Frankl fala que nós somos capazes de viver pelos nossos valores e até de morrer pelos nossos valores. Né? Ele diz que nós não somos capazes de morrer pelos nossos impulsos, tipo assim, pelos nossos desejos. Sim, sim. Tipo, eu desejo isso, mas eu não sou capaz de morrer por isso não, mas pelos meus valores. É verdade. Eu sou capaz. Né? Então, o amor por um filho, por exemplo. Né? Então, é isso que a gente precisa conhecer em nós, para a gente ser capaz de encontrar sentido no trabalho, Sim. seja ele qual for. Sim. Seja ele qual for, né? E não, assim, ficar nesse lugar, né, assim, de meu trabalho não é bom e é isso, né? E deixa a vida me levar. E é isso mesmo, tá todo mundo insatisfeito mesmo e a realidade é essa. Eu falei de João Grilo que ele não fala isso, né, lá no... só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. E assim você vai vivendo. E aí, muito dos sofrimentos psíquicos que a gente recebe tem relação com isso. Mas é muito difícil entrar, né? Só essa conversa aqui já é profunda, a gente fica numa viagem. Mas assim, se permitir viver isso, né? Porque é transformador. É um desafio, né? Até ia fazer essa pergunta, né? Quais são os desafios comuns que as pessoas enfrentam ao buscar o sentido da vida, né? E no trabalho, né? Então, eu acho que talvez o maior desafio de encontrar seja você dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, reconhecer que você está no automático. Né? Tipo, caramba, eu tô no automático. E aí, dá esse passo de buscar, não quero viver no automático. Sim. Né? Eu não quero só ser bem remunerada pelo meu trabalho, né? Não é só isso que eu quero viver. E aí, quando a gente consegue se conectar com os nossos valores, entender, caramba, poxa, eu valorizo muito isso, você começa a ter sede de realizar. É verdade. E aí você começa a recuperar a vontade de aquela viver. Vontade que não tinha, né? Muita gente que chega assim mesmo desmotivada. Eu não tô com vontade para fazer nada, não sei o que, nananã. E aí quando a gente vai ver isso, é porque não tá realizando valores, tá vivendo uma vida no modo automático. Eu acho que se a gente for pensar assim, os maiores desafios mesmo, tem a ver com esse modo automático, porque a gente se compara muito também. Né? Porque a gente vê, todo mundo tá vê um retrato da vida de uma pessoa. Isso, e aí a gente... E acha que é aquilo, meu Deus, eu nunca vou conseguir. E aí a gente fica tentando reproduzir as coisas, mas aquilo não faz sentido pra mim. Exato. Aquilo não faz sentido pra mim, né? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar pra dentro e decidir colocar pra fora. Menina, que coisa. É mesmo. Olhar pra dentro e decidir colocar pra fora. Porque é uma decisão, né? É uma decisão. E é isso que faz... Aquela história do qual é o legado que eu deixo. Né? Sim. Qual é a história que eu tô escrevendo? Sim. Eu sou protagonista da minha própria história, ou eu tô aqui só observando e vivendo no automático e deixo a vida me levar, lá. Né? Então, que postura é a minha diante da vida? Porque, né, eu não fiz isso por causa disso. Eu agi assim porque fulano agiu assado. Né? Então, qual a sua parte nisso tudo, né? Qual a sua parte nisso tudo? A gente precisa assumir quem nós somos, né? Tanto para as coisas boas, assim, digamos,
né? Como para as outras coisas ruins, digamos, que acontecem, que a gente não tem controle, mas também olhar o que é que eu vou fazer com isso. Caramba! Né? A gente vê tantos exemplos de pessoas aí, né? Que, tipo, que a gente fica impressionado. Se fosse eu, não sei o que eu faria. Sim. Né? Caramba, olha como essa pessoa agiu. Uhum. Né? Então, é isso. Às vezes a gente encontra um colega chato no trabalho. A gente encontra um cliente chato. Mas como é que eu escolho me posicionar diante disso? Sim. É verdade. Quem sou eu? É fácil, não é, né? Assim, porque a gente falando aqui também até, as pessoas elas devem estar achando que é super simples. Né? Sofro assédio moral no trabalho. É simples assim, né? Não é. É muito complicado, envolve muitas coisas, né? A gente trabalhou diretamente com isso e sabe o quão difícil é. Viktor Frankl, como ele era médico, ele costumava muito usar, ele usa na literatura dele, traz muito sobre o ser médico, né? E aí, para trazer, como assim encontrar sentido no trabalho? O médico, ele tem lá, ele fala da arte da medicina, né? Então, qual é o remédio que eu vou passar, qual é a orientação que eu vou dar para essa pessoa curar daquela doença. Mas não é isso que faz dele ser um médico melhor ou um médico diferente, mas o que ele coloca dele naquilo que ele faz. Naquilo que ele faz. Então, independente, se eu sou médico, se eu sou psicólogo, se eu sou... Qualquer coisa. Quando eu coloco aquilo que eu sou no que eu faço, eu me realizo. É verdade. Menina, amei. E é isso aí. Isso que você falando aqui, a gente fica... Eu tô me colocando aqui, o que é que eu tô fazendo, né? E será que eu estou colocando, estou exercendo isso? Quem eu sou, no que eu faço? Nas minhas relações. É verdade. Será que eu tô colocando tudo que eu sinto mesmo? Porque às vezes a gente sente amor, a gente deseja, mas a gente tá colocando isso em prática, né? A gente precisa viver isso de forma autêntica. E é essa falta de viver isso, de colocar quem nós somos na vida, que leva a gente ao sofrimento do vazio existencial. Minha gente. É isso mesmo. E menina, maravilha, viu? E aí, por isso que muitas vezes a gente sofre no nosso trabalho, mesmo fazendo o que a gente ama. Eu escolhi fazer o que eu amo, mas eu não tô colocando aquilo que eu sou no que eu faço. Eu comecei a criar uma rotina automática e aí eu começo a banalizar as coisas, eu começo a não ver, a não enxergar, a não dar valor, né? Então, é sobre isso. Encontrar sentido no trabalho é sobre isso. É sobre colocar o que eu sou no que eu faço. Acho que se fosse para resumir... Resumindo, né? 1 hora de conversa. Se fosse para resumir, eu acho que é isso. É colocar aquilo que eu sou no que eu faço. Senão... Você vê, a logoterapia, ela é tão complexa que ela cabe em tudo, né? Ela cabe em tudo. O trabalho é uma parte, assim, que, claro... Eu acho que cabe muito bem, mas ela é tão complexa, ela é igual uma raiz de uma árvore, ela vai e se espalha, né? E se todo mundo pudesse, não necessariamente viver, mas ter uma oportunidade de ter um acesso a esse tipo de terapia, a viver isso, a buscar, a encontrar esses valores e tal. Não que você vai ficar o tempo todo fazendo terapia, né? Nessa abordagem, se você, enfim, mas assim, se a pessoa se permitisse entrar um pouco, né, nessas questões, como seria diferente muitos processos de adoecimento, né, psíquicos e físicos também, né? Eu acho que ia ser muito diferente, a gente ia dar oportunidade às pessoas pensarem mesmo, porque eu acho que às vezes o que falta é a gente se abrir e dizer, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Sim. E aí a logoterapia, ela faz muito isso, muito bem, inclusive. Ela vai lá dentro. Ela direciona você para o sentido, né? Para o sentido da vida, da sua vida, né? Então, assim, não é sobre
quando o consultante ele está no acompanhamento comigo, por exemplo, não é sobre os meus valores, é sobre os valores dele. Sim. Né? É nessa direção que ele precisa seguir. Mas para ele seguir, ele precisa saber quais são os meus valores. Né? Então, as pessoas estão perdidas dos seus próprios valores. E por isso que tem tanta gente perdida em tanta coisa. Né? Então, assim... E aí a gente vai ver muita gente sofrendo por causa do trabalho. Porque... escolheu por escolher, escolheu por comparação. Baseado em alguma coisa, numa comparação, baseado em acreditar que o retorno financeiro é melhor nesse do que naquele, né? E aí também a gente precisa aprender a ressignificar, né, o nosso trabalho, porque as coisas inevitáveis que não estão no nosso controle, elas vão acontecer. Sim. E aí a gente também precisa aprender a ressignificar. E para ressignificar da melhor forma possível, a gente precisa estar conectado com os nossos valores. Né? Então, poxa, eu não consigo mais fazer isso que eu fazia no meu trabalho antigamente, sei lá, 10 anos atrás eu conseguia realizar tal coisa e hoje eu não consigo mais. Então, o que é que eu posso fazer de diferente, mas que seja de acordo com os meus valores? E não simplesmente, eu vou fazer um novo para ser um novo. Eu vou fazer diferente para fazer uma coisa diferente. Não, isso está alinhado com seus valores? Isso está alinhado com a vida que você deseja viver? Né? Então... é isso. Essa busca, né? Muito bom. Não sei mais nem o que falar, porque, minha gente, foi uma coisa, assim, profundíssima, que assim, que pra mim faz muito sentido. Eu acredito muito nessa conexão, assim, da pessoa com ela mesma. Eu acho que é importante a gente entrar nisso pra tudo, né? Pra gente ser um ser humano melhor, pra gente não adoecer ou até mesmo se recuperar de um adoecimento. Enfim, então é muito importante. Uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Porque a gente tá falando da logoterapia e tem muita gente que, eu não quero fazer terapia porque eu vou ter que ficar olhando pro passado e tal. Legal isso. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na logoterapia é porque quando ela fala assim que é uma abordagem que direciona para o sentido, ela direciona você para frente. Para frente. Né? Não é que a gente vai deixar de olhar para o passado, quando for necessário a gente vai olhar, porque às vezes precisa ressignificar alguma coisa para poder seguir adiante, né? Mas ela está sempre direcionando a pessoa para o futuro. Então, quais são as coisas que eu quero realizar de hoje em diante, apesar do passado? Né? Então, assim, é sempre voltado o olhar para as potencialidades da pessoa, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm receio de ir para terapia porque acham que vai ter que falar coisas que são difíceis de falar. Eu costumo dizer que, na verdade, o processo é muito mais sobre ouvir coisas que são difíceis de ouvir, né? Porque a gente confronta você da autorresponsabilidade, da sua liberdade de escolher o que realmente é valoroso e significativo para a sua vida, né? Você está disposto a escolher um trabalho diferente, mas que tenha significado? Um trabalho mais pesado e árduo. Mas que vai ter mais... Mas que vai ter mais sentido para você, para o que você acredita na sua vida. Ou seja, cada sessão com a logoterapeuta é um tapa na cara. Você vai deixando assim, flap, tchá, tchá. Aí a pessoa vai sair pensando, né? E aí já vai assim. Eu costumo dizer que é assim, eu faço algumas provocações. Não, provocações é um jeito bonito de falar. Eu falo aquela tchá, 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 na cara da pessoa. Se liga e vamos, né? Mas a gente provoca para impulsionar. Mas legal, muito bom. Eu não sei nem como agradecer esse momento. Gente, assim, porque eu tava aqui pensando, meu Deus, Maera falando tudo isso e tá lá na casa dela, naquele alvoroço de bebê, e assim, cara, foi muito legal essa conversa. Ai, mas tem tanto sentido pra mim. Faz tanto sentido que ela veio, né? Não é, isso é legal, faz tanto sentido pra você que você veio, mesmo no puerpério, com a bebezinha de 2 meses, ela veio falar sobre uma coisa que ela ama. Que ela ama e que faz sentido. E que faz sentido pra mim. Eu quero que as pessoas possam refletir sobre isso, né? Sobre o sentido das suas vidas. Eu encontro sentido fazendo isso, né? Compartilhando esse conhecimento e deixando essa marca, essa mensagem, né? Isso. Porque é isso, a gente precisa... É um dos meus valores, é esse compartilhar. Então, além de ser com você,
né? É muito bom poder compartilhar e levar as pessoas a refletirem sobre isso para transformar, né, as suas vidas. Sim, sim. Sim, eu acho fantástico. E além disso, assim, da importância da gente trazer esse assunto pra gente sair do lugar comum, né? Sair do lugar só de psicoterapia e tal, né? Então a gente olhar ter um olhar muito mais profundo sobre nós mesmos, sobre o ser humano, enfim. Então, sério, muito obrigada. De verdade, eu só tenho que, assim, agradecer muito, 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 muito por você ter vindo, ter distribuído esse conhecimento todo, que eu aprendi hoje aqui também. Toda a vida eu pergunto a ela, mas como é mesmo o negócio da logoterapia e tal? Então, assim, mas eu aprendo sempre ouvindo, né, lhe ouvindo e trazer esse conhecimento pra gente poder também compartilhar. Por isso que é legal que quem tá vendo o vídeo, né, poder... vou fazer aquele negócio de YouTube que o povo fala, que tem que dar o like. Sim, dar o like. Tem que se inscrever no canal e tem que compartilhar. Então, esse assunto, se você achou interessante, compartilha, né? A gente falando aqui de logoterapia, o sentido da vida e como isso atravessa a nossa vida, né? Do trabalho e enfim. Então, Ana Maiara, qual é o seu Instagram, Mai, pro pessoal lhe seguir? @Ana Maiara PSI, de psicóloga. Sim, psi. Ana Maiara com Y. Certo. Psi, tudo junto. Muito bem. Sigam ela lá, porque ela tem uns conteúdos bem legais, né? Ela tem um jeito todo especial de explicar, né? De falar da logoterapia e a gente entender tudo, porque é complexo, mas foi fácil. Assim, eu achei que foi bem... Foi bem explicado, acho que a gente conseguiu trazer de uma forma mais simples para quem está ouvindo e vendo, né? Ainda é difícil objetivar, né? É sempre muito difícil objetivar, porque quando a gente fala de sentido da vida... Mas é porque é um tema abstrato. Né? Um tema abstrato. Você quer uma coisa mais abstrata do que ser humano? Mas assim, apesar de ser difícil objetivar, né? A logoterapia, ela traz muita gente para a vida mesmo, pro concreto. Não, quando você traz os exemplos, fica muito mais simples de entender e faz muito sentido. Tudo na vida, galera, sempre faz sentido. Né? E aí, tá fazendo sentido para você esse tema? Curte lá, dá o like, compartilha. Ei, Mai, obrigada, viu? Obrigada, a gente se vê lá na clínica. Todas as terças-feiras, Maiara está lá atendendo, viu? Exatamente. Corram, que a agenda dela é cheia. Valeu, tchau, gente. Obrigada. Tchau.